Olá, irmãos, graça e paz, a graça maravilhosa e a paz bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico neste dia 8 de julho de 2020. Vamos fazer isso através de uma palavra de oração. Vamos buscar juntos, então, o nosso Deus, orando ao Senhor, pedindo a sua bênção, a sua direção sobre as nossas vidas, mentes, corações, para que tenhamos aqui um crescimento na palavra do Senhor. Eu peço a nossa irmã Sandra, por favor, Sandrinha, habilite o microfone e nos conduza nesta palavra de oração. Amados, oremos com a Sandra, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, estamos entrando agora na Tua presença, Senhor, nós pedimos perdão dos nossos pecados, nossas fraquezas, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que Tu nos concede, Senhor, e nos abençoa, Senhor, neste culto maravilhoso de doutrina, Senhor, que vamos ter, Pai. Abençoa todos os irmãos que aqui estão e aqueles que não podem estar, Senhor. Abençoa o nosso pastor e que essa palavra, Senhor, venha nos edificar cada vez mais. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus? Pegue a tua Bíblia e abra comigo na Epístola de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos ler aqui do versículo 13 ao versículo 21. 1 de Pedro, versículo 13 ao versículo 21 do primeiro capítulo. Então, 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém, queridos? Até aqui, eu gostaria de destacar o finalzinho do versículo 17. Reparem aqui comigo, diz assim o apóstolo Pedro, finalzinho do versículo 17. Olha só, ele diz lá: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Duas verdades aqui, meus amados. Primeiro é que nós temos que temer ao Senhor. Temer ao Senhor, e não há temor ao Senhor sem obediência. E por isso o apóstolo Pedro já havia falado aqui no início do versículo 14 que somos filhos da obediência. Então, não há temor do Senhor na nossa vida sem obediência. Mas reparem que Pedro ainda fala: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esta é a segunda verdade. Nós não podemos perder de vista que nós estamos aqui neste mundo de passagem. Somos peregrinos, andamos como Abraão, não é mesmo?
olhando, esperando, vendo de longe, saudando de longe e aguardando a cidade que o Senhor tem reservado, da qual o próprio Deus é o edificador, o arquiteto. Vivemos, portanto, pela fé. E uma maneira, meus amados irmãos, que nos conduz a um temor, que nos conduz ao tremor da santidade, da justiça e da graça de Deus, o próprio apóstolo Paulo aqui, ele nos dá essa receita para que, de fato, vivamos nessa peregrinação com um verdadeiro temor. Sabe como? Ele responde no versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que nós fomos resgatados. Mas, está lá no versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue precioso de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós precisamos honrar este sangue, honrar o sacrifício de Jesus. Isso é a nossa responsabilidade enquanto filhos da obediência, e assim possamos andar em temor e tremor durante o tempo da nossa peregrinação. Que Deus assim nos conceda a sua graça para assim vivermos. Por favor, presbítero Fábio, nos ajude aqui, nos assista numa canção de adoração, de louvor ao nosso Deus. Por favor. Tu não habitas em tendas, em templos feitos por mal. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as luzes dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável. Tu não habitas em tendas, em templos feitos por mal. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável é. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável é. Verdade, meus irmãos, o nosso Deus é o Deus incomparável, até porque Ele é o único Deus vivo, verdadeiro, santo, justo e bom. Nós vamos mais uma vez orar, vamos buscar juntos mais uma vez a presença do Senhor, intercedendo pelo povo de Deus, pela família da aliança, pela nossa igreja, os nossos queridos irmãos. Temos uma saudade que fica aqui latente no nosso coração, não é mesmo? Estarmos ali na casa do Senhor, cantando juntos, orando juntos, recebendo e bebendo da palavra do Senhor juntos, nos abraçando, nos
fraternizando e tudo isso estamos temporariamente impedidos, mas graças a Deus por este instrumento chamado aqui internet, por essa sala virtual, onde nós podemos matar um pouquinho ainda que seja da nossa saudade. Vamos orar pela igreja? Eu peço a nossa irmã Andressa. Andressa, dá um oi aí, Andressa. Isso, Andressa. Você pode nos dirigir uma palavra de oração pela nossa igreja, querida, intercedendo ao Senhor pelas nossas vidas, por favor. Senhor Deus, nosso querido Pai, graça e misericórdia, Pai, o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Deus. Te somos gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem estendido a sua poderosa mão em nossa direção, ó Pai. Mesmo nós sendo pecadores, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, individualmente, ó Deus. Neste momento, queremos te pedir pelo seu cuidado para com a igreja, ó Pai. Nesse momento em que nós estamos de quarentena, Senhor Deus, que o Senhor venha estar acalentando a cada coração, ó Pai, reforçando nossa comunhão, ó Deus, com a tua igreja e contigo, ó Deus. Que nós tenhamos sede da tua palavra, ó Pai, que nós venhamos a expressar o nosso amor pela própria igreja, ó Deus, e que assim que possível, ó Pai, nós possamos estar o mais rápido possível congregando, ó Deus, na tua casa, ó Pai, revendo os nossos irmãos, que o Senhor venha a estar cuidando de cada um, ó Deus, fortalecendo esses laços, ó Deus, tanto na igreja presbiteriana de Peruíbe, ó Pai, assim como a sua igreja espalhada no mundo todo, ó Deus. Cuida, ó Pai, do seu povo, Senhor, neste momento, cuida da saúde física e espiritual do seu povo espalhado pelo mundo, ó Deus. Te pedimos, em especial pela igreja de Peruíbe, que aqui estamos reunidos, ó Deus. Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bem, irmãos, nós vamos então, como eu lhes disse, vamos finalizar o estudo acerca do pecado, da doutrina do pecado. Trabalhamos na última aula com a questão do pecado original e o atual, né? Quando estudamos acerca do pecado original, nós destacamos a culpa original e depois destacamos, em segundo lugar, a corrupção original, não é mesmo? Depois, quando no término deste tratamento, isto é, do tratamento do pecado original, nós destacamos, então, a questão do pecado atual. Discorremos sobre a diferença entre o pecado atual e o pecado original. Falamos que o pecado atual procede do pecado original e que o pecado atual pode ser de ordem tanto exterior quanto de interior, só que de qualquer forma, o pecado nasce, brota do coração do homem. E eu, então, fiquei devendo, neste transcurso, ou no transcurso deste tema, fiquei devendo aqui, por questão de tempo, não cabia no vídeo passado, fiquei devendo uma palavrinha acerca do pecado imperdoável, que está lá registrado em várias passagens bíblicas. Nós temos este teor, este princípio. Por ora, vamos abrir as escrituras mais uma vez em Mateus capítulo 12. Vamos ler aqui um texto que fala exatamente, um dos textos que falam exatamente sobre o pecado imperdoável. Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 32. Mateus 22, aliás, Mateus 12, do versículo 22 ao versículo 32. Eu peço, então, a nossa irmã Bruna, por gentileza, Bruna, habilite aí o seu microfone, por favor. Habilite o seu microfone e faça a leitura, então, de Mateus 12, do versículo 22 ao 32, tá ok? Acompanhemos, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuraram: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul.
maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividindo está contra si mesmo. Como, pois, substituirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe-á isto perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Muito bem, muito bem. Irmãos, vou ler novamente aqui o versículo 32. Diz assim: se alguém proferir alguma palavra contra Cristo, contra Jesus, isto é, contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, e aqui está a advertência do Senhor Jesus, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta terra, nesta vida, neste mundo, e nem na vida eterna, nem no porvir. Bom, vamos dar aqui uma esquadrinhada no texto, começando lá do versículo 22, vamos destacar aqui os blocos de ideia, os blocos da argumentação de Jesus nesta perícope, neste texto. Vejam só, versículos 22 e versículos 22 e 23, nós podemos destacar aqui o agir do Espírito Santo em Jesus, tá? Então, novamente, acompanhe comigo a leitura, que eu vou destacando aqui esses blocos da argumentação do Senhor Jesus. Então, diz lá: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Então, o que acontece aqui? Jesus realiza um milagre numa pessoa que estava endemoniada, e como fruto desta investida, desta habitação ali de Satanás naquela alma, naquele coração, ele estava cego e mudo. E Deus, então, ele liberta aquela alma daquele demônio e realiza também uma cura sobre a sua cegueira e sobre a sua questão de não poder falar, de ser mudo. Então, o que acontece? A multidão fica maravilhada, admirada e diz: será que esse é o tal do Messias? Será que esse é, então, o filho de Davi? Filho de Davi é uma expressão que se refere ao Messias. Bom, destacado isso, ou seja, o agir do Espírito Santo em Jesus, nós temos aqui no versículo 24, a blasfêmia dos fariseus. Então diz lá: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Então vejam só o que estava acontecendo. Eles viram o milagre, eles viram a autoridade de Jesus, e eles viram Jesus, aquele nazareno, aquele galileu, aquele homem, conforme Isaías, sem nenhuma beleza, sem nada que atraísse a atenção dos outros, mas eles veem Jesus curando aquele endemoniado, e então eles afirmam, murmurando, cheios de queixumes, eles afirmam que Jesus estava ali expelindo, na verdade, aquele demônio pelo maioral dos demônios, que eles chamavam, que eles faziam referência ao tal do Beelzebu. Aí entra a argumentação de Jesus. Veja só, versículo 25 e 26. O argumento aqui é lógico de Jesus. Primeiro, Jesus coloca um argumento lógico.
Vejam só, versículos 25 e 26. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Um argumento lógico. Se há uma força dividida, essa divisão de forças enfraquece aquele conjunto de forças que se tornam, de fato, mais robusto, um conjunto mais eficaz quando todos estão ali unidos naquela empreitada. Um argumento simplesmente lógico aqui de Jesus. Ele faz menção deste argumento lógico para inserir agora no novo bloco de argumentação um argumento teológico. Então Jesus parte do argumento lógico, preparando o terreno para adentrar com um argumento teológico. Isso está ali nos versículos 27 e 28. Repare, Jesus diz: se eu expulso demônios pelo tal aí do Beelzebu que vocês estão falando, então eu pergunto para vocês, por quem os expulsam? Por quem os filhos de vocês aí, os filhos de vocês estão aí expulsando os demônios? Jesus arremata: por isso eles mesmos serão os vossos juízes, colocando que aqueles que estavam ali fazendo a obra, expulsando demônios, seriam juízes desses que afirmaram uma heresia, uma blasfêmia como essa. Jesus continua seu argumento teológico. Se, porém, versículo 28, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então Jesus está dando a eles o conhecimento de que uma marca visível, uma marca latente de que Jesus havia trazido o reino de Deus na terra, era o fato dele exercer autoridade sobre os demônios, exercer autoridade sobre as enfermidades, e por isso Jesus realizava ali a libertação e a cura de endemoniados e também realizava a cura sobre a enfermidade, testificando a chegada do reino de Deus em Cristo Jesus. Argumento aqui teológico. Jesus volta ainda a contra-argumentar com eles, usando mais uma vez um argumento agora lógico. Ele diz lá nos versículos 29 e 30. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Um argumento puramente lógico. Jesus está falando o seguinte: você vai entrar na casa de um cara valente, de um cara fortão, de um cara robusto. Como que você vai entrar de mãos vazias? Como que você vai entrar sem estar preparado? Como que você vai ali causar o delito, roubar, sem primeiro amarrar aquele homem valente? Jesus está fazendo aqui, colocando um argumento lógico, mas como um sinal, transmitindo a ideia do mundo espiritual. Ou seja, Jesus é o valente. Jesus é o valente que veio no mundo que jaz no maligno e, através da manifestação do seu poder em curar enfermos, em libertar endemoniados, a manifestação real do poder e da autoridade. Jesus estava ali amarrando, estava ali tirando as forças do império das trevas e, portanto, Jesus estava ali subjugando pelo seu poder e a sua autoridade a Satanás. Versículo 30, ele continua: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta está espalhando, está contra mim. E aí, então, depois de Jesus colocar ali, na verdade, Mateus ele narra a cura, Mateus narra a blasfêmia, e depois nós temos o argumento lógico, o argumento teológico de Jesus, e então vem a sentença imperdoável. Versículos 31 e 32. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma coisa contra mim, contra Cristo, contra o Messias, contra o Filho do Homem,
ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Bom, aqui está uma apresentação à guisa de panorama desta passagem. Devo dizer, meus irmãos, que há outras passagens que narram essa questão do pecado imperdoável. Por exemplo, Lucas 12, versículo 10 diz assim, o Senhor Jesus falando, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Então, mais uma ocasião, mais um texto aqui correlato que fala acerca do perdão, aliás, do pecado imperdoável. Mas há outros textos, por exemplo, Marcos 3, de 28 a 30, fala sobre o pecado imperdoável. Hebreus 6, de 4 a 6. Hebreus 10, de 26 a 29. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Todos esses textos apresentam a mesma ideia, a mesma verdade. O pecado que não será perdoado. Trata-se, portanto, do pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Para entendermos a guisa de princípios gerais, tanto este texto que apresentei aqui, os seus blocos, como os outros textos que acabei de citar, vamos fazer aqui 3 perguntas para entender aqui o que Jesus está profetizando e ensinando na verdade. Primeira pergunta é, no que este pecado consiste? A segunda pergunta, qual a pressuposição deste pecado? E a terceira pergunta, o que é possível encontrar nos que cometem esse pecado? Então, vamos aqui tentar responder essas 3 perguntas que irão nos direcionar no entendimento do pecado imperdoável. Muito bem, no que este pecado consiste? Essa é a primeira pergunta. Vejam só, consiste na rejeição e calúnia deliberadas, conscientes, maliciosas e propositais contra a evidência do testemunho do Espírito Santo agindo em Cristo. Lembre-se dos fariseus, o que eles fizeram? Ele faz isso, ele expulsa, ele cura pelo poder do maioral dos demônios. Mas como que eles fizeram isso? Eles rejeitaram e caluniaram aquela atitude de Jesus, o ato do Espírito Santo agindo em Jesus de uma forma deliberada, de uma forma consciente, sabendo que estavam negando, de uma forma maliciosa e proposital. Eles estavam negando mais do que a evidência, eles estavam negando o fato diante das suas retinas. E repito, de uma maneira deliberada. Também consiste no quê? Na rejeição. E vou aqui criar quase que um refrão para deixar isso muito claro. Novamente, consiste na calúnia, na rejeição e calúnia deliberadas, mais uma vez, conscientes, maliciosas e propositais contra a ação do Espírito Santo relativa à graça de Deus em Cristo Jesus. Então eles estavam negando, diante daquele fato, diante das suas retinas, eles estavam negando de uma maneira proposital e maliciosa a ação do Espírito Santo relativa à graça de Deus operando em Cristo Jesus. E também consiste no quê? Novamente o refrão aqui, na rejeição e calúnia deliberadas, conscientes, maliciosas e propositais contra a graça de Deus operada pelo Espírito Santo a ponto, reparem, a ponto de atribuir esta graça divina a Satanás. Aí é demais. Aí é demais, porque tudo isso é de uma maneira, repito, consciente, maliciosa, proposital
e de uma forma deliberada atribuindo isso ao diabo. Então, no que consiste? Consiste nesses 3 aspectos minimamente. Segunda pergunta, qual a pressuposição deste pecado? Vamos lá. Pressupõe um conhecimento da verdade. Reparem nas expressões que elas são fundamentais aqui. Pressupõe um conhecimento da verdade. Eles estavam ali, eles estavam vendo, eles estavam apalpando, estavam ali tangenciando o milagre. Então, conhecimento da verdade, uma iluminação interior do Espírito Santo naquele evento, na graça que Deus estava ali operando em Cristo, e uma convicção intelectual da verdade tão forte que é impossível rejeitá-la honestamente. Em outras palavras, quando eles atribuem aquilo a Satanás, quando eles rejeitam, quando eles caluniam, quando eles agem com malícia, eles não estão sendo honestos, não é só com Deus, eles não estão sendo honestos com eles mesmos, porque é impossível rejeitar honestamente aquilo que Jesus fazia. Naquele caso, vamos falar dessa passagem, né? Aquilo que Jesus fez, tá? E também, qual a pressuposição deste pecado? Este pecado, meus irmãos, não é simplesmente aqui duvidar da verdade ou até negar a verdade. Não é isso. O pecado imperdoável não é duvidar ou negar a verdade, mas é uma atitude proposital e deliberada que contraria a convicção da mente e a iluminação da consciência, atribuindo aquilo ao reino das trevas. Tá? Então, Jesus estava realizando aquele livramento pela ação do Espírito Santo nele, e eles, ao invés de considerarem esta ação do Espírito Santo, ao invés de honrarem a ação do Santo Espírito, eles atribuem aos demônios, e neste caso, ao maioral na escala de demônios. E a terceira pergunta, o que é possível encontrar nos que cometem esse pecado? O que encontramos naqueles que acabaram cometendo este pecado? Bom, basicamente 3 coisas. É possível encontrar nas pessoas, nos nossos dias, por exemplo, que cometem esse pecado, é possível encontrar um declarado, gente, ódio a Deus e a tudo que é divino. É possível também detectar um deleite, um prazer em ridicularizar e caluniar o que é sagrado, o que é santo, e neste caso, o Espírito Santo. E também é possível encontrar naqueles que cometem esse pecado um desinteresse tão grande, um desinteresse absurdo com relação a Deus, com relação ao estado da alma e com relação à vida futura. Eles não estão nem aí. Não é porque eles não acreditam em céu ou inferno, mas é porque deliberadamente eles rejeitam a ação do Espírito Santo e, pior, atribuem a ação a Satanás. Eu quero encerrar então essas balizas para entender esses textos que falam acerca do pecado imperdoável, destacando aqui 2 observações. A primeira, por que esse pecado é imperdoável? Primeira observação, ele é imperdoável não porque transcende, vai além dos méritos de Cristo, ou porque está além do poder regenerador do Espírito Santo, mas porque é um pecado que exclui deliberadamente todo arrependimento, cauteriza a consciência e endurece o coração. E a segunda observação, pelo fato, meus irmãos, deste pecado não ser seguido pelo arrependimento, pode-se concluir que aqueles que temem, receiam que o tenham cometido e se preocupam com isso e desejam perdão de Deus,
tudo indica que, na verdade, essas pessoas não cometeram este pecado. Este pecado, o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Talvez, em uma ocasião pregressa, no passado, duvidaram de Deus, negaram a verdade de Deus, mas isso não significa que pecaram com blasfêmia ao Espírito Santo, porque eles desejam o arrependimento. Quem comete esse pecado, eu falei tanto a palavra proposital, deliberadamente, maluciosamente, eles não estão nem aí. E por isso esse pecado, então, é imperdoável. Tá bom? Isso, então, encerra aqui o nosso estudo ali sobre a questão do pecado original, o pecado atual, dentro de um escopo maior que era, o assunto tratado era o pecado, de uma maneira mais abrangente. Tá ok? Eu gostaria de dar apenas aqui o início no próximo tema, como eu já anunciei a vocês. Nós vamos falar agora, encerrando esse estudo acerca do pecado, vamos passar a falar sobre a aliança da redenção. Aliança da redenção, tá? Vejam só, não estou falando aqui sobre a aliança com Abraão. Não estou falando da aliança das obras. Não estou falando, portanto, da aliança também da graça. Mas reparem nesta expressão que pode surgir como algo novo para alguns de vocês. Aliança da redenção. Pois bem, vamos introduzir apenas este tema. Nas aulas futuras nós vamos nos aprofundar mais, tá ok? À guisa de introdução, vamos destacar aqui as seguintes verdades. No pacto, aliás, permitam-me fazer uma observação. A palavra, no âmbito da teologia, a palavra aliança é sinônimo, de pacto. Quando eu falar pacto, quando eu falar aliança, eu estou falando a mesma coisa, tá ok? Então, o tema é a aliança da redenção, ou pacto da redenção. Pois bem, no pacto da redenção, temos uma aliança entre o Pai e o Filho. Então nós não estamos falando aqui uma aliança de Deus com os homens, de Deus com os patriarcas, de Deus com Davi. Não, nós estamos falando no ambiente eterno, nos decretos eternos, que houve na eternidade um pacto entre o Pai e o Filho. No pacto da redenção, Jesus ocupa o lugar de representante do seu povo. Jesus é o representante do seu povo no pacto da redenção. E como representante, Jesus assumiu, trouxe para si a responsabilidade de satisfazer as obrigações daqueles que o Pai lhe deu. Então, as obrigações que estavam e pesavam sobre nós, as obrigações dos mandamentos, estatutos, juízos, ou seja, as obrigações da lei, Jesus, como nosso representante, ele assumiu de forma pactual diante do Pai que ele se tornaria responsável. Então, no pacto da redenção, o Pai promete ao Filho tudo o que é necessário para a obra da redenção. Então, a aliança ou o pacto da redenção, nós temos que entender que ele precede, melhor dizendo, a aliança da redenção precede o pacto das obras. Lembram-se que o pacto das obras foi o pacto de Deus com Abraão. E esse pacto, ele vigorava mediante obediência incondicional. A aliança da redenção, ela precede ao pacto, vem antes do pacto de Deus com Abraão. Então é a aliança da redenção, ou o pacto da redenção, que vai tornar
possível a aliança da graça. Essa frase, ela é lapidar, e eu vou repetir. É a aliança da redenção, ou o pacto da redenção. O que é o pacto da redenção? O pacto do Pai com o Filho, que tornará possível a aliança da graça. Tá? Vamos destacar aqui a base bíblica para a aliança da redenção ou pacto da redenção. Só que eu vou destacar aqui minimamente para não cansá-los, para o vídeo não ficar muito grande. Na próxima aula eu retomo e a gente dá sequência aqui nesse assunto. Apenas para a gente apresentar o tema para vocês. Então, a base bíblica dessa doutrina que eu estou aqui apresentando, isto é, a aliança da redenção. Em primeiro lugar, nós temos que destacar o que é plano de redenção do que é pacto da redenção. O plano da redenção, o projeto redentor, elaborado pelo Pai, Filho e Espírito Santo, ele está nos decretos do Deus Trino. O plano da redenção não é a mesma coisa que o pacto da redenção. Querem ver como o plano remidor, o plano redentor, ele está nos decretos de Deus? 2 Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, o plano da redenção foi elaborado e traçado antes dos tempos eternos. Pedro também vai dizer isso. Ele diz lá, acabamos de ler esse texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, lá diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, conhecido com o efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, observe estas expressões: antes dos tempos eternos e antes da fundação do mundo. Isso nos ensina que o plano redentor fora traçado pelo Pai, Filho e Espírito Santo antes do próprio pacto das obras, do pacto de Deus com Abraão, tá? Mas o plano de redenção aqui vai entrar, vai preparar o terreno para falarmos em linguagem pactual. Este plano da Trindade, o plano de redenção, ele é de natureza pactual. Isso resulta no pacto da redenção. Repito, o plano de redenção traçado pela Trindade é de caráter, é de essência, é de natureza pactual. Portanto, ele vai desaguar, ele vai concluir no pacto de redenção. Então, irmãos, em linhas gerais, Jesus é o cabeça da aliança de redenção, do pacto da redenção. E também Jesus, como cabeça da aliança da redenção, ele recebeu obrigações, missões e promessas do Pai, que entrou numa relação pactual com o Filho. Então, Jesus é o cabeça da aliança da redenção. Vejam só, Cristo é o cabeça do pacto da redenção, assim como Abraão foi o cabeça da raça humana no pacto das obras. A Bíblia deixa isso claro. 1 Coríntios 15, 22, Paulo diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios, novamente, 15, 45, Paulo diz: pois assim está escrito, o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Cristo, porém, é espírito que dá vida, espírito vivificante. O pacto do Pai com o Filho precede ao pacto de Deus com
Adão. E Jesus, ele é o cabeça deste pacto, do pacto da redenção, e como cabeça ele recebe obrigações, ele recebe tarefas, ele recebe missões que ele não pode deixar de executá-las, ele não pode falhar, porque se ele falhar, ele quebra o pacto da redenção, e Jesus também recebe, como forma ou em forma de pacto, promessas. Lembrando que a relação pactual, os elementos de um pacto, são claramente indicados na Bíblia em vários textos que revelam essa doutrina da aliança ou pacto da redenção. O que precisa? Quais são os elementos que, de fato, consagram, testificam uma relação pactual? Evidentemente, pelo menos duas partes. Duas partes, no mínimo, para que haja ali um acordo, para que haja ali um contrato, para que haja ali um concerto, ou seja, um pacto. Assim como é o casamento, né? Precisa de duas partes, você não pode casar com você, não é mesmo? Segundo elemento, promessas e recompensas. E o terceiro elemento, uma condição. Todo pacto está baseado numa condição. Essa condição, se for quebrada, rompe-se, quebra-se o pacto. O pacto da redenção é afirmado desde o Antigo Testamento. O Antigo Testamento afirma as partes do pacto, a missão do pacto e as promessas do pacto, assim como o Novo Testamento também afirma as partes do pacto, a missão do pacto, as promessas do pacto. Irmãos, nós vamos parar por aqui, senão vai ficar muito maçante, pelo menos é a minha impressão, além de um pouco longo o vídeo. Nós vamos encerrar por aqui e eu prometo, se o Senhor permitir, na próxima aula nós vamos nos aprofundar nessa matéria nova, nessa doutrina chamada o Pacto da Redenção. Tá ok? Vamos orar ao Senhor? Vamos encerrar a aula de hoje com uma palavra de oração. E eu peço, por gentileza, que a nossa irmã Sara, nos dirija a Deus nessa oração final. Por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de podermos estar reunidos como igreja e ouvindo da Tua Palavra, conhecendo mais de Ti, ó Deus. Que o Senhor possa nos manter firmes nos Teus caminhos, ó Deus. Que o Senhor possa nos dar o verdadeiro arrependimento pelos nossos pecados. Que o Senhor possa mostrar onde temos errado, onde temos pecado contra Ti, ó Deus. Nos ajuda na caminhada da santificação, ó Pai. Que o Senhor possa nos tornar cada vez mais parecidos contigo, ó Pai, com teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Nos ajuda a sermos adoradores em espírito e em verdade de Ti, ó Pai. Nos ajuda a honrar e glorificar o Teu nome em tudo aquilo que fizermos. Dá-nos ousadia para pregar a Tua palavra para as pessoas que ainda não Te conhecem, ó Deus. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, uma boa semana a todos, que Deus vos abençoe, um abraço, fiquem com Deus.